Fique agora com a edição informativa do Jornal JR no ar. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 28 de julho de 2025. Prazer estar falando com você nesse início de semana. Graças a Deus, mais uma semana estamos de pé, tá? Estamos felizes, agraciados com essa bênção que Deus nos deu para iniciarmos mais uma semana fortes, fortificados, bem animados. Olha, larga essa preguiça para lá, traga essa tristeza de lado, tá? E vamos nos fortificar, vamos nos animar, enfrentar mais essa semana. Final de semana tá logo ali, né? Depois de uns 4, 5 dias, é só alegria. Olha, Juiz de Fora começa com 18 graus neste momento, parcialmente nublado, e à tarde pode chegar até os 26 graus. Esquenta um pouquinho, mas à noite esfria novamente, podendo chegar ali em torno dos 16, 17 graus. No período da manhã, mais friozinho, vai esquentar um pouco na parte da tarde, mas à noite novamente começa a esfriar. Você que vai trabalhar na parte da tarde, não está trabalhando de manhã, então agasalho. Juiz de Fora é assim, tem que sair com blusa, guarda-chuva, de repente pode virar o tempo, né? Cai aquela chuva igual sexta-feira, era mais ou menos umas 6h30, mais ou menos, caiu aquele pé d'água, aquela chuva forte, pegou muita gente de surpresa, né? A gente não tinha levado guarda-chuva, nem sombrinha, e ficou a pé. Até um rapaz lá no serviço, coitado, ele mora perto ali, teve que improvisar uma capa de chuva, entendeu? E descer naquela chuva mesmo, que se esperasse a chuva passar, né, ia demorar um pouco. Ele parou 7 horas, ele ia chegar em casa 8, 8h30 da noite, então não compensava. Então ele saiu naquela chuva daquele jeito mesmo que tava. Mas acho que chegou bem, né? Não falou nada, que, igual eles falam, notícia ruim chega rápido, né? Ok? Então vamos lá, vamos às primeiras notícias do dia. Outra coisa, se você quiser que mande um abraço para você, manda um alô, entre em contato com a gente pelo 988-45-0948. A gente fala seu nome aqui, manda um abraço para você, fala seu bairro. Ó, vamos supor, o João lá do bairro Sagrado Coração, mandar um abraço para ele, entendeu? Entre em contato, você é bem-vindo. Ajude a gente a fazer esse programa, esse jornal, tá? Esse programa motivador, né? Para motivar você, início de semana, início do dia. Eu acho muito importante, entendeu? É melhor do que aquele programa às vezes seco, tá? Só com notícia. É bom a gente conversar, a gente dialogar. Muito bem, ok? Então vamos lá. As primeiras notícias do dia na edição informativa do jornal JR no ar. O FJF abre concurso para professor de magistério superior. 2 filhotes de cisne negro passam a habitar o lago central do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Motorista é preso com pistola carabina na BR-352, em Pará de Minas. Corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em avenida. Jovem morre ao cair de bicicleta em estrada turística. Governo Lula entra em semana decisiva contra tarifaço de Trump e deve finalizar plano de contingência. INSS devolve mais de R$500 mil a vítimas de fraudes. Flamengo esbarra em marcação de Atlético e é salvo por bola aérea para voltar à liderança. Yuri Alberto relata dores após jogo contra Botafogo e comenta estratégia de retorno visando o derby. Vasco tem goleiro expulso por cera e leva sufoco no fim do empate com o Inter. O FJF abre concurso para professor de magistério superior. A Universidade Federal de Juiz de Fora abriu um concurso público com 20 vagas para cargo de professor do magistério superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 13 de agosto a 2 de setembro. Do total das vagas, 16 são para o campus sede em Juiz de Fora e 4 para o campus avançados em Governador Valadares. É exigida titulação de mestrado ou doutorado conforme os requisitos específicos de cada área. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site e gerar o guia de recolhimento da União, efetuando o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 195. Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no CadÚnico, Programa Social do Governo, há pelo menos 45 dias
desde que pertençam a famílias de baixa renda, conforme definido por decreto presidencial. Também pode solicitar a isenção os doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A relação preliminar de inscritos deve ser divulgada em 12 de setembro e a lista final sai no dia 19 de setembro. 2 filhotes de cisne negro passam a habitar o lago central do Museu Mariano Procópio. O coração do Parque Museu Mariano Procópio acaba de ganhar 2 novos moradores, que prometem encantar adultos e crianças. 2 filhotes de cisne negro agora fazem parte do lago central. Já encantam com fofura na paisagem histórica do local. Originário da Austrália, a espécie é um verdadeiro símbolo do espaço presente no local há mais de um século. Os novos filhotes nasceram neste ano no próprio lago e, após um período de cuidados no viveiro, retornaram ao ambiente natural prontos para nadar ao lado dos outros moradores do parque. Em julho do ano passado, nós mostramos que os filhotes nasceram em local pela primeira vez em 7 anos. Agora 10 cisnes negros embelezam o lago do Museu Mariano Procópio. A administração reforça que é proibido alimentar os animais, medida essencial para que todos cresçam fortes e saudáveis. Em Minas Gerais, motorista é preso com pistola e carabina na BR-352 em Pará de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais, durante a operação na BR-352, quilômetro 471 em Pará de Minas, neste domingo, dia 27 de julho, abordou o veículo Toyota Hilux. Durante busca veicular, foi localizada uma pistola calibre 9mm, alimentada e carregada com 8 munições. E em continuidade de buscas foram encontrados também uma carabina CBC carregada e alimentada com 9 cartuchos. O passageiro de 31 anos assumiu ser proprietário da arma, sendo o mesmo preso e conduzido à presença de autoridades policiais, juntamente com o material apreendido. Corpo de mulher é encontrada com sinais de violência em avenida. O corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado no meio de uma avenida em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo, dia 27. Segundo a Polícia Militar, ela foi assassinada a facadas. Testemunhas relatam que a vítima teria sido atacada ao tentar apartar uma briga. Populares que passavam pela avenida Claricinda Alves Ferreira, no bairro São Vicente, se depararam com a cena e acionaram a Polícia Militar. As informações preliminares da corporação dão conta do que havia muito sangue ao redor do corpo. Segundo depoimento de moradores da região aos militares, a vítima não morava no bairro, mas era conhecida por transitar frequentemente pela área. Testemunhas contaram que ela tentou intervir em uma discussão entre 2 pessoas e acabou sendo esfaqueada durante a confusão. Gente, infelizmente, a gente não pode entrar no meio de brigas e confusões, entre pessoas, porque infelizmente pode acabar sobrando pra gente. A gente quer ajudar, mas acaba sendo prejudicado. Jovem morre ao cair de bicicleta em estrada turística. Um passeio de bicicleta por uma das rotas mais conhecidas de São Lourenço, no sul de Minas, terminou em tragédia na manhã deste domingo, dia 27. Um jovem de 18 anos morreu ao cair durante a descida da estrada da Montanha Sagrada, proximidades da fazenda Santa Helena, trajeto bastante frequentado por ciclistas, devotos e religiosos. Em Nova Lima, reacende o debate sobre insegurança nas trilhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz descia a estrada acompanhado de um amigo e, em certo momento, dois se distanciaram e a colega notou que o jovem já não o seguia. Ao retornar, encontrou caído às margens da via principal, ao lado da bicicleta. Governo Lula entra em semana decisiva contra tarifaço de Trump e deve finalizar plano de contingência. Com as novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros previstos para entrar em vigor nesta sexta-feira, o governo Lula enfrenta uma semana decisiva. Ainda sem grandes avanços nas tentativas de negociação com Washington, diante dos impasses, a saída imediata tem sido a preparação de um plano de contingência para mitigar os impactos. De acordo com auxiliares do presidente, essa semana deve ser decisiva e fechar o plano. Embora não haja reuniões previstas para esta segunda, da mesma forma não há planos de palácio de plantão em uma ligação direta com Lula e Trump. Apesar dos esforços diplomáticos, em uma conversa recente entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o governo brasileiro ainda não possui um diálogo aberto com gestão de Trump. INSS devolve a mais de 500 mil vítimas de fraude mais de 330 milhões.
Mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante fraude do INSS já foram ressarcidos pelo governo federal, segundo o presidente do Instituto Gilberto Walter. Ao todo, o governo já repassou cerca de 330 milhões para as vítimas. Ressarcimentos são feitos em lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. O pagamento segue a ordem cronológica de adesão de acordo, ou seja, aqueles que aderiram primeiro ao acordo vão receber primeiro. Pode aderir o plano de ressarcimento os beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não obtiveram respostas das entidades. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Notícias esportivas. Flamengo esbarra em marcação do Atlético e é salvo pela bola aérea para voltar à liderança. O Flamengo foi o time de sempre contra o Atlético Mineiro. Neste domingo, no Maracanã, manteve a posse de bola e ocupou o campo ofensivo, onde pressionou a saída do adversário e o jogo todo. Mas como tem sido nos últimos tempos, teve dificuldade de criar e agredir, e acabou salvo pela bola aérea na vitória por 1-0, que levou a equipe a voltar à liderança do Brasileiro. O time de Felipe Luiz parou em uma marcação individual muito dedicada do Atlético, que caçou as cabeças pensantes do Flamengo e não deu espaço para a transição. Fausto Vera colou em Plata e Alan Franco não tirou o olho de Arrascaeta. O Fla chega a ter 70% de posse de bola na etapa inicial, mas foi o Atlético o time mais perigoso no Maracanã. Ao anular o setor de criação do rubro-negro, os mineiros incomodaram na bola longa para Rony e foram melhores em boa parte do primeiro tempo. O atacante complicou a vida de Rossi logo aos 5 minutos ao ganhar o duelo com o goleiro e finalizar. Varela salvou em cima da linha. O Flamengo venceu o Atlético por 1-0 com gol de Léo Pereira no final do segundo tempo. O Flamengo é líder com 36 pontos na tabela do Brasileirão. E Yuri Alberto relata dores após jogo contra Botafogo e comenta estratégia de retorno visando o derby. Yuri Alberto voltou a entrar em campo pelo Corinthians após mais de 2 meses de se recuperando de uma fratura na vértebra. O empate por 1-1 com o Botafogo marcou sua primeira aparição desde o retorno. Após a partida, atualizou sua situação física. Senti um pouco no começo, é normal, são 2 meses de recuperação. Eu fiquei 2 semanas treinando com o grupo para que eu sentisse menos possível quando retornar. A estratégia de retorno de Yuri neste jogo foi pensado também no derby de quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante deixou claro que a sua entrada contra o Botafogo teve como objetivo retornar o ritmo de jogo e chegar mais preparado para a decisão. Vasco tem goleiro expulso por cera e leva sufoco no fim e empata com o Inter. Inter e Vasco ficaram no empate por 1-1 neste domingo no Beira-Rio pela 17ª rodada do Brasileirão. Rayan abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo, enquanto o Carboneiro empatou para o Inter na reta final do segundo tempo. O jogo foi marcado pelo domínio do Vasco na primeira etapa, enquanto o Colorado pressionou muito na segunda etapa e chegou ao gol ao empate após a expulsão do goleiro Léo Jardim por cera. Com o resultado, o Vasco soma 15 pontos e sobe para a 16ª posição, deixando a zona de rebaixamento e recolocando o Santos no Z4. O Inter vai aos 21 pontos e fica na 10ª posição. E nós ficamos por aqui com mais edição do Jornal JR no ar. Obrigado pelo seu carinho, sua audiência e até mais com a próxima edição do Jornal JR no ar.